Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e também amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão dentro do tema geral Cristo, o centro conector da obra de Deus. Estamos dentro do livro de Colossenses e chegamos à mensagem de número 2, com o título Cristo, o centro da obra de Deus. A leitura da Bíblia é Colossenses 1, de 15 a 17, Hebreus 1, de 1 a 4. Nós chegamos em uma conferência de adolescentes, conferência de geração santa, e também de uma conferência de jovens, conferência geração final. Deus nos abençoou muito com a sua palavra e especialmente está formando um exército formidável no final dos tempos, para lutar pelo seu reino e trazer o nosso Senhor de volta aqui na terra. Deus está, pela simplicidade dos nossos adolescentes, está os usando para revitalizar as igrejas. Nós conhecemos que há muitas regiões que os jovens, os adolescentes se levantaram na sua simplicidade e pureza, sem preconceitos, estão liderando a pregação do Evangelho, de orar pelas pessoas nas ruas, de levar os livros que pregam o Evangelho do Reino em muitas cidades. Isso tem feito uma revolução até nas suas próprias casas, com seus pais e também com os irmãos que estão à frente das igrejas. E depois da conferência de jovens, também nós percebemos que muitos jovens, pouco a pouco, têm deixado o seu conceito, uma barreira que os atrapalhava, e estão mergulhando nesse rio da graça e deixando o Senhor, juntamente com os adolescentes, formar esse exército que nós precisamos, que a igreja precisa para esse momento tão crucial. Graças a Deus, também essa semana, no dia 25, que foi um feriado aqui em São Paulo, nós tivemos a imersão das mulheres aqui no Butantã. E a informação que eu tenho, que essas irmãs, muitas delas, participaram pela primeira vez, mas tiveram experiências inesquecíveis, experiências sobrenaturais, que mudarão a vida delas para sempre. Essa manhã, talvez vocês que estão em casa não viram, mas essa manhã foi uma loucura. A multidão de adolescentes, a multidão de jovens, a multidão de mulheres, todas elas no espírito, fora da caixa, louvando ao Senhor, alegres, porque o Senhor está fazendo grandes coisas entre nós. Irmãos, tudo isso é feito a partir da palavra que Deus fala pela sua boca. Eu mostrei na live de ontem para a Fábrica de Vencedores que quando Deus tirou o povo de Israel, Ele queria fazer do seu povo um povo diferente. Porque aqui na terra
só havia nações pagãs. Deus queria um povo que seja somente dele, de propriedade exclusiva de Deus, e Deus queria que um povo inteiro fosse sacerdote que servissem a Deus, e formasse a partir desse povo o seu reino, onde ele pudesse pôr os pés na terra onde Satanás domina. Assim que ele tirou do Egito, levou para o Monte Sinai, ele disse a seu povo, através de Moisés, uma palavra que eu queria ler com vocês. Êxodo 19. Versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Vocês não vieram a pé, vocês vieram sobre asas de águia. Eu, com minha mão poderosa, tirei vocês da escravidão do Egito, de Faraó. E nesse caminho, nessa caminhada difícil, eu fui com vocês, mas a intenção é trazer vocês para mim. Irmãos, Deus quer ser íntimo do seu povo. Deus quer um povo íntimo dele. Mas infelizmente, irmãos, o homem tem uma tendência de formar uma religião e logo se distancia de Deus. Mas a intenção original de Deus era que ele pudesse ter um povo bem chegado a ele fosse chegado a esse povo. E versículo 5 diz como poderia fazer isso. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Em outras palavras, como vou fazer com que vocês sejam íntimos de mim? É ouvindo a minha palavra. Mas não é uma palavra que nós hoje pensamos, uma palavra que tem na Bíblia. Sim, a Bíblia certamente é a palavra de Deus. Mas, irmãos, Deus também tem uma palavra para cada momento. Essa palavra para cada momento, eu digo que é a voz do Senhor. A voz do Senhor é para o momento. Nós temos na nossa mão a Bíblia. A Bíblia é a palavra Logos do Senhor. Tudo que fazemos não pode escapar dos princípios estabelecidos na palavra do Senhor, na Bíblia, Logos. Só que Deus, a partir de Logos, Deus, em cada momento, Ele fala com o seu povo na sua voz. E o seu povo precisa aprender a entender, discernir a voz do Senhor falando para o povo naquele momento. Então, se com diligência vocês ouvirem a minha voz e vocês guardarem a minha aliança, ouvir e guardar, ouvir e praticar, colocar em obra, porque a palavra de Deus é sempre uma ordem, é sempre um mandamento. Quando Deus fala, Deus espera
que a palavra que saiu da boca dele seja executada. Quando o seu povo ouve diligentemente e a executa, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Todos os povos são pagãos, toda a terra é do Senhor. No entanto, a grande parte da terra é ocupada pelas nações pagãs. Mas agora eu tenho um povo, esse povo é diferente. Esse povo não serve a ídolo, não serve a deuses estranhos. Esse povo serve a mim, o verdadeiro Deus. E como vai me servir? Ouvindo a minha palavra, ouvindo a minha voz. Irmãos, essa foi a recomendação que deu ao povo de Israel. Será que será diferente hoje para a igreja, para com a igreja? Não. Deus continua, quer fazer da sua igreja uma propriedade peculiar dele, um povo dele, que fosse íntimo dele, e que Deus fosse íntimo da igreja, e que a igreja pudesse ouvir a voz dele, entender o que ele quer, conhecer a sua vontade e viver aqui na terra segundo a sua palavra. E assim a obra de Deus é feita poderosamente aqui na terra. Só que o homem tem uma tendência. O homem prefere, quando Deus apareceu no Monte Sião, Deus apareceu falando com Moisés em trovões, em relâmpagos, e o povo logo disse: não é assustador a maneira como Deus fala conosco. Então que Deus fale apenas com Moisés e Moisés fala para nós. Então a partir desse momento, irmãos, eles perderam o falar direto do Senhor a eles. Então Deus começou a usar Moisés para falar com o povo. Deus, a voz do Senhor, então foi a partir daquele momento a voz de Moisés. Moisés falava a palavra de Deus. Irmão, no Novo Testamento é a mesma coisa. Deus enviou Jesus para se tornar um homem. Ele viveu aqui na terra como a fonte do rio que fluía do jardim do Éden, que saía do manancial profundo de Deus Pai. Esse rio apareceu aqui na terra como a fonte em Jesus. Onde Jesus estava, essa fonte jorrava. Jorrava graça, jorrava salvação, jorrava vida. Mas Jesus quer tornar esse trabalho mais eficiente, e ele precisava realizar a redenção para salvar o seu povo dos pecados dele. Esse é o significado do nome de Jesus. Ele precisava morrer. Jesus morreu, realizou a redenção com seu sangue derramado na cruz, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Quando Deus o ressuscitou, Deus glorificou o homem Jesus e disse na ressurreição: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. O homem Jesus foi gerado um filho de Deus. Como filho de Deus na eternidade passada, ele já era o filho unigênito de Deus. Mas na glorificação, na ressurreição, Jesus foi gerado filho primogênito de Deus. O homem Jesus foi gerado um filho de Deus. Ele se tornou o Espírito. Ele entrou em cada um de nós que cremos nele. Mas a intenção de entrar em nós não é somente saciar a nossa sede com o rio da água da vida,
mas é tornar cada um de nós um canal que flui rios de água viva. Porque Jesus disse em João 7, de 37 a 39, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Agora ele já foi glorificado, ele se tornou Espírito. Irmãos, hoje ele está fazendo de cada um de nós que cremos nele rios, canais que fluem, rios de água viva. Porque esse rio precisa alcançar todo mundo. Por isso que nós saímos para pregar o Evangelho. E Deus, Jesus, quando estava na terra, a obra de Deus era feita por meio da palavra que Deus mandava Jesus falar. Jesus dizia em João 5, 6, 7, que a palavra que ele estava ouvindo não vinha dele, vinha do Pai. Ele não veio para fazer sua própria vontade, mas veio para fazer a vontade do Pai. Ele não estava ali para buscar sua própria glória, mas a glória do Pai. E que a obra de Deus era feita quando o homem cresce naquele que foi enviado e ouvisse a sua palavra, porque a voz de Deus é falada por meio daquele que ele enviou. Então a palavra é que faz a obra de Deus. A palavra que Jesus falava aqui na terra fazia a obra de Deus, e quando Jesus morreu, ressuscitou, os 12 discípulos ficaram perdidos, mas Jesus então, por misericórdia a eles, aparecia-lhes depois da ressurreição, algumas vezes, e falava-lhes a palavra, e quando falava, eles perceberam que a presença do Senhor, a presença de Deus estava na palavra. Até que no dia de Pentecostes, Pedro levantou-se com os 11. A palavra passou a ser falada por meio de Pedro. Pedro era o canal. E a obra de Deus foi feita naqueles primeiros tempos da igreja primitiva. Na igreja em Jerusalém, Pedro, juntamente com João, pregavam a palavra com intrepidez, mesmo tendo sido advertido para não falarem mais em nome de Jesus, mas eles continuavam com intrepidez a pregar a palavra, e a obra de Deus avançava em toda a Judéia. Mais tarde, não vou me entrar em pormenores, mais tarde Deus passou a usar Paulo. Paulo então passou a ser esse canal dispensador da graça de Deus. Deus usa esse princípio. Irmãos, é a palavra que faz a obra de Deus. Mas Satanás é o pai da mentira. Ele é capaz de enganar qualquer um, não o subestime. Ele então ele fez com que surgissem muitas outras palavras, que Paulo fala em 1 Timóteo 1,4, de muitos outros ensinamentos. Só havia uma palavra que vinha da boca de Deus, como a voz de Deus, a palavra que vem da revelação, inspirada pelo Espírito Santo, é que leva a igreja adiante, que faz a obra de Deus. Mas com essa muita palavra bonita, virou uma cortina de fumaça para distrair o povo de Deus da palavra central, que produz a economia de Deus na fé. E encheu a igreja de conversas vazias, de palavras bonitas e muitas palavras de filosofia, fábulas judaicas, e que distraiu o povo. E assim foram entrando outros ensinamentos, até que no tempo do apóstolo João, várias heresias surgiram na igreja. Portanto, irmãos,
o homem não percebeu, mesmo a igreja não percebeu. Irmãos, todos nós devemos dar atenção à voz do Senhor. Ouvir a palavra que procede do Senhor, da boca do Senhor. Aí entramos no século II, já com esses sinais da degradação. E século II piorou, porque não se viu nenhum outro apóstolo. Os seguidores de apóstolos, os sucessores de apóstolos, eram denominados de pais apostólicos. Qual era a função deles? A função deles era não deixar a igreja se perder, ou perder os ensinamentos deixados no primeiro século. Mas não havia o falar apostólico, não havia mais o falar profético, no segundo século para frente. Irmãos, eu não vou detalhar, porque essa não é o mérito da palavra. Irmãos, a igreja mergulhou numa degradação, aprofundando até o século XV. No século XVI, houve alguma reação, mas Deus continuavam os mesmos erros, os mesmos vícios. Até que agora, irmãos, no final do século XVIII, final do século XIX, houve algum esboço do surgimento da igreja em Filadélfia. No século XX, as verdades sobre a igreja foram restauradas, a unidade da igreja, a prática da igreja, o serviço da igreja, não é isso? Muitas verdades foram restauradas, mas ainda faltava a realidade. Irmãos, Deus teve tanta misericórdia de nós, que através do ministério do irmão Dong, 40 anos, como se ele tivesse tirado uma geração do Egito, e preparar uma geração inteira com a cultura egípcia, então não é fácil. Muitos problemas, não é? Incredulidade, desobediência, intrigas, mas o Senhor usou esse ministério, preparou uma geração, fundamentou-nos para poder dar um salto para o tempo final. Deu para esse ministério as ferramentas básicas para a expansão do Evangelho do Reino. Irmãos, a partir de 2017, as coisas começaram a mudar, porque chegou o momento que Deus disse: chega, ardem diante do trono 7 tochas de fogo. Deus então iniciou o que eu chamo, irmãos, da era do Apocalipse. Deus iniciou esse momento final em que nós vivemos. Ele começou a restaurar já em 2017, quando Ele nos deu a palavra entusiasmo, excelência e inclusão. É incrível como a palavra dada surtia efeito. A igreja fazia mudanças pelo Espírito, as coisas aconteciam. O Senhor começou a falar em Filipenses sobre ter compaixão dos outros, esplânquino. Nós passamos a exercitar empatia uns com os outros, porque ainda era frequente as críticas entre nós, disputa de posição, concorrências. Mas graças a Deus, a palavra de Deus trabalhou.
A tal ponto, irmãos, que nós passamos a suportar-nos uns aos outros em amor. Passamos a praticar o perdão mútuo, passamos a praticar a compaixão e empatia na igreja. Irmãos, as coisas começaram a mudar. Até que o Senhor foi preparando, quando chegou em 2020, veio a pandemia. Tudo parecia ir por água abaixo. Deus usou a pandemia. De repente, todas as atividades das igrejas tiveram que parar. E Deus nos deu aquilo que Ele já planejava, surgiu em 2014. Deus nos deu o Instituto Vida para Todos, para em 2020 transmitisse a palavra profética. Dessa forma, todas as igrejas foram alinhadas. Mesmo aquelas que nem sabiam o que era a palavra profética, passaram a desfrutar dos benefícios da palavra profética e foram todas alinhadas. Aí foi o início da restauração. E de lá para cá, irmãos, desde 2018, 2019, a comportagem dinâmica revolucionou a vida da igreja. O Avança Jovem, né? Mais tarde Fábrica de Vencedores. Nós passamos a ter necessidade de ter redes de cuidado, porque a pregação do Evangelho do Reino nas ruas começou a trazer frutos para as igrejas. Começamos com as mulheres que reagiram antes, mulheres conectadas, e hoje nós temos também homens de oração, e os jovens passaram a cuidar dos jovens, adolescentes começaram a surgir, o Senhor turbinou o Expo Livro. Bom, o Expo Livro hoje é uma realidade em várias regiões dessa terra, e o Evangelho começou a ser espalhado numa escala bem maior. Nós continuamos pequenos. A igreja de Filadélfia é pequena em número, mas, irmãos, o efeito, quando dominado pelo Espírito, irmãos, tem alcance global. Graças a Deus, irmãos, não sei se vocês sabem, nós estamos com 5 irmãos de Uganda aqui conosco. Eles estão experimentando como a palavra profética tem poder. Eles estão aprendendo a imersão na palavra e viram a diferença antes de emergir e depois de emergir. E viram como a palavra realmente tem poder e opera nas ruas. Irmãos, hoje nós estamos alcançando quase que todos os continentes. Continente de Oceania, né? Nós temos Timor-Leste, logo estarão alguns para serem aperfeiçoados aqui. De Timor-Leste nós vamos avançar para a Indonésia, Malásia, Ásia. Nessa conferência também virão alguns da Coreia. Nós pedimos a Deus que o Senhor inicie uma coisa pura, limpa. Um bom início também na Coreia, revolucionando o Japão, né? O continente africano está pegando fogo. Congo, Quênia, África do Sul, Moçambique, Madagascar, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Porto Rico. Irmãos, quem faz esse trabalho? É a palavra. É a palavra. Nos 19 séculos da história da igreja, com a ausência da palavra profética, a igreja mergulhou em toda sorte de corrupção, de deterioração. Por isso, irmãos, nós vamos restaurar. E todos precisam ver a importância da palavra que sai da boca de Deus. Não tenho mais tempo, preciso
tocar a mensagem. Não entrei na mensagem ainda, né? A carta aos Colossenses já vem vacinando os irmãos, evitando de ouvir outras palavras, outros ensinamentos, porque Colossos faz parte da Ásia Menor. Colossos, já expliquei na primeira mensagem, não é muito longe de Éfeso, mas é pertinho de Laodiceia e Hierápolis. E o apóstolo Paulo nunca esteve nessas 3 cidades, mas ele, em Éfeso, ele, na escola de Tirano, ele aperfeiçoou vários cooperadores, vários obreiros, para trabalhar na região. Ele montou primeiro uma espécie de SEAP, e o primeiro PAC, né? E ali aperfeiçoou vários obreiros, e Epáfras foi um desses aperfeiçoados, e levantou a igreja em Colossos, em Hierápolis e também em Laodiceia. E ele deve ter relatado ao apóstolo Paulo que em Colossos havia uma influência muito grande dessa mistura de culturas e religiões. Ali havia um povo da Frígia, porque a região era frígia. Havia a cultura grega pela filosofia grega, que era muito forte, e também a religião judaica, porque os judeus se instalaram na região 2 séculos antes de Cristo. E essa mistura fez com que surgisse uma espécie de embrião do que seria no século seguinte, século II, chamado de gnosticismo. E esse embrião vem, na verdade, uma consequência da filosofia grega, porque a mitologia grega fazia com que os gregos adorassem muitos deuses, eram politeístas, porque eles achavam que os deuses ou semideuses é que controlam a natureza e controlam o sobrenatural. E o homem, para que a natureza ou o sobrenatural não o castigasse, tinha que adorá-los, tinha que oferecer sacrifícios a esses deuses. E a filosofia grega vem a seguir. Não estão tão convencidos sobre os deuses, mas eles buscavam a resposta para a pergunta: por que o homem sofre? Não entendiam por que a vida do homem é de tanto sofrimento. A natureza castiga, o sobrenatural castiga, tempestade, inundação, doença, fome, pestes, né? Por que o homem sofre? Então surge um embrião de um pensamento gnóstico, dizendo o seguinte, que o homem sofre porque vive no corpo que é matéria. A carne é essencialmente má, a matéria é ruim, por isso que o homem sofre. Então o homem precisa se libertar da matéria, precisa se libertar da carne, fazendo o quê? Buscando um conhecimento, mas esse conhecimento não é um conhecimento racional, que vem dos livros, é um conhecimento intuitivo, é um conhecimento sobrenatural, quer dizer, somente algumas poucas pessoas alcançam esse conhecimento misterioso. Eles são detentores de um conhecimento secreto, é um mistério, é um segredo. Eles conseguem fugir da carne, fugir disso. Daí também mais tarde surgiu, irmãos, de afligir o corpo, né?
fazer castigar o corpo, fazer sofrer o corpo, para poder vencer o pecado. Bom, irmãos, e nisso tudo, essa nova filosofia dizia o seguinte, de que Deus é como um sol com seus raios, e dele emana os diferentes, as diferentes entidades divinas, e que os anjos eram essas entidades divinas que emanam de Deus, e Cristo era uma dessas emanações, colocando Cristo ao mesmo nível dos anjos. Então eles passaram a cultuar os anjos também, passaram a adorar os anjos. Então Paulo também trata disso em Colossenses, sobre a adoração a anjos. Irmãos, Paulo quer mostrar que Cristo não é comparável a anjos. Cristo é simplesmente a coisa mais importante, para a obra de Deus, para a conexão de Deus, o que Deus quer fazer aqui na sua criação, aqui na terra. Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês algumas coisas, primeiramente para mostrar isso, tá? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Aqui diz: ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ela juízo infamante na presença do Senhor. Mas é só a primeira parte que importa agora. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder. Isso é para definir para vocês de que os anjos realmente são maiores do que o homem em força e em poder. Tá? Aqui tem um versículo escrito: os anjos são maiores em força e poder. Por isso que os homens, têm uma tendência a adorar anjos. Eles têm mais força e mais poder. Mas, irmãos, a vontade de Deus que nós vimos em Efésios, qual foi? Qual é o mistério da vontade de Deus? Quem se lembra? Através do fluir do rio da graça, uma das bênçãos de Deus é a bênção, do Filho. E essa bênção revela o mistério da vontade de Deus, que está no versículo 9. Eu vou ler o versículo 8 também. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmão, que evangelho é esse? Com as riquezas, de Cristo, é para quê? E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Quer dizer, qual é o plano que Deus quer, segundo a sua vontade? Qual é a execução desse plano, a economia desse plano? Então, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo estão dentro do contexto da execução do plano de Deus, segundo a vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade que é mistério, ninguém conhece, tá? Então manifestar qual seja a dispensação do mistério. Qual é o mistério que está acontecendo, está em execução, que criou todas as coisas? É para que pela igreja, presta bem atenção, pela igreja, por meio de nós, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Eu estou lendo o capítulo 3, Capítulo 3. Capítulo 1, voltando para o capítulo 1. A bênção do Filho é a seguinte: desvendando
o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, a execução daquele mistério que eu li agora há pouco, é um mistério da vontade de Deus. Qual é a vontade, qual é o mistério da vontade de Deus? Segundo o seu beneplácito, né? O que dá prazer para Ele, que Ele propôs em Cristo, é de fazer convergir em Cristo, de fazer encabeçar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o que Deus realmente quer, que agrada a Ele, que dá prazer para Ele na sua vontade, é fazer todas as coisas estarem encabeçadas em Cristo, na dispensação da plenitude do céu. Quer dizer, enquanto o tempo corre, irmãos, enquanto o tempo corre, a execução tem que estar em curso, até que no final dos tempos tem que terminar o encabeçamento de Cristo, e tudo isso, irmãos, é pela igreja. A igreja vai executar esse encabeçamento. Então, irmãos, essa é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, tanto as da terra, todas as coisas, tanto as da terra como as do céu, tanto as do céu como as da terra. Quem são essas coisas do céu? Certamente se refere, irmãos, aos seres angelicais. Então, até os anjos precisam se sujeitar a Cristo. Até os anjos precisam estar encabeçados em Cristo, tá? Por isso, irmãos, em Hebreus 1,14, como diz: quem são os anjos? Se os colossenses, entre os colossenses havia essa maneira de dizer que os anjos são uma emanação, né, da entidade que vem de Deus, irmãos, os anjos são o quê? Eles são maiores em força e em poder do que o homem, mas eles foram criados a nosso serviço. Você sabia disso ou não? Os anjos foram criados para servir você. Versículo 14, Hebreus 1: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aqui diz respeito aos anjos de Deus, não aos anjos que seguiram a Satanás. Os anjos de Deus, irmãos, são para ministrar, são para servir a favor de quem vai herdar a salvação. Quem que vai herdar a salvação? Eu e você, a igreja, tá? Então eles estão a nosso serviço. Por isso, irmãos, não é errado quando eu orei assim para o Senhor: Senhor, acampa teus anjos ao redor dos teus santos. Que os anjos estão a nosso serviço. Então, como surgiu o problema da desconexão, o problema do desencabeçamento? Irmãos, quando Deus criou o homem, isso eu falei na mensagem 5 da conferência de jovens. Quando Deus criou o homem, irmãos, vocês podem ler Gênesis capítulo 1, Ele criou, né, a luz no primeiro dia, no segundo dia o firmamento, no terceiro dia a porção seca, vocês sabem, né? No quarto dia ele começou a dizer, ele viu o que ele criou era bom. Depois, quando chegou no sexto dia, na primeira parte, ele viu que tudo que ele criou, ele falou, era bom. Mas quando no final do sexto dia, ele criou o homem, e ele viu tudo quanto criara, ele disse, muito bom. Muito bom. O que quer dizer isso? Aqui não é um conto de fadas, não é contar história para a criança dormir. Irmãos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que toda a criação que Deus fez aqui na terra, irmãos, estava conectada com Deus Criador. Deus criou
através da palavra, ele foi criando, então tudo saiu dele, tudo estava conectado a ele, mas a nível da criação. A nível da criação, tudo estava conectado a Deus. O que aconteceu então para que o homem agora estivesse desconectado com Deus? Porque a vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo. Se estivesse ainda conectado a Deus, todas as coisas estariam encabeçadas em Cristo. Mas alguma coisa aconteceu. O que aconteceu nesse meio tempo? Irmãos, a serpente enganou a Eva, e a serpente era próprio Satanás, diabo, em Apocalipse 12, chamado de antiga serpente. E ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, ele é o sedutor de todo mundo. Ele enganou Eva. E através de colocar dúvida na palavra de Deus, ele propôs que o homem poderia, sem Deus, viver sozinho, julgando o certo e o errado. E o homem caiu nessa conversa, e quando caiu nessa conversa, o que aconteceu, irmãos, foi a desconexão do homem para com Deus a nível de criação. Essa desconexão com Deus, e Deus é a própria realidade nesse universo, só existia Deus antes da criação, então Deus é a própria realidade desse universo. Quando o homem se desconectou de Deus, o que aconteceu? Desconectou da própria realidade. Se não tem realidade, o que tem? Vazio, vácuo, não é? E nesse vácuo, Satanás se aproveitou e colocou a mentira, porque ele é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. E através da mentira entrou pecado, a morte e toda sorte de injustiças e impurezas. E o homem ficou desencabeçado. Mas hoje Deus quer encabeçá-lo de novo. Ó Senhor Jesus. Então quem é esse que desconectou o homem? Então vamos para Isaías 14. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Você governava as nações, né? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Quer dizer, era alguém que tinha uma ambição, queria se exaltar, queria ter o seu trono acima de tudo. Ele já estava acima das estrelas de Deus, que eram os anjos. Ele queria subir, ele queria chegar a ser primeiro no monte da congregação, onde Deus reúne os líderes dos anjos. Lá na extremidade do norte, onde está o trono de Deus, ele queria se aproximar cada vez mais à autoridade máxima. E subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero ser igual a Deus, porque Ele é o que nós chamamos de estrela da manhã, em latim vulgata é Lúcifer. Então nós tomamos esse nome para chamá-lo nesse momento de Lúcifer. Então Lúcifer foi criado de uma maneira perfeita. Isso está em Ezequiel 28. Ele foi criado de uma maneira tão perfeita, tão sábia. Ele era sábio, ele era bonito, muito bonito. A sua formosura era impressionante. E ele era perfeito. Então, entre toda criatura, ele era o melhor.
Ora, se ele era o melhor, mais perfeito, mais sábio, então ele poderia ajudar Deus a compreender a criatura. Ele poderia ser o elo de ligação entre o Criador e a criação. Então ele queria propor a Deus de colocar um trono do lado de Deus, para ele gerir, os assuntos relativos à criação, porque ele é uma criatura que entende as outras criaturas. Ele poderia ajudar Deus a governar. Ele teve essa ambição de ser igual a Deus. Mas, irmãos, Deus já tinha no seu propósito eterno de que quem ia fazer essa ligação com a criação era o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Não era ele. Quando ele percebeu que não era ele, ele se rebelou. Ele se desconectou da própria verdade. Por isso que João 8,44 fala, ele jamais se firmou na verdade. Por que diz assim, ele jamais se firmou na verdade? Porque ele esteve conectado a nível de criação à verdade. Ele esteve conectado, mas ele não se aproveitou, enquanto esteve conectado à verdade, para se firmar na verdade. Vocês entenderam? Então ele desconectou pela rebelião, e quando desconectou, irmãos, ele se tornou o pai da mentira. Ele é a própria mentira, ele é mentiroso. Quando ele abre a boca, só fala mentira. Entenderam? Ele arrastou o homem para esse campo da mentira. O homem entrou nessa. E ele, por que ele é chamado filho da alva? Irmão, porque ele deve ter sido o primeiro ou um dos primeiros a serem criados, anjos. Alva aqui refere-se ao alvorecer da criação, nos primeiros da criação. Os primeiros da criação, irmãos, provavelmente eles façam parte, porque Deus quando, não sei se vocês percebem, quando a maneira de Deus trabalhar. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem no primeiro dia. Vocês perceberam? Ele criou primeiro o quê? A luz, o firmamento. Criou o quê? A terra seca, para o homem poder pisar, não é isso? Daí toda sorte de o quê? De aves, peixes, animais, até no fim criar o homem. Deus prepara todo o ambiente para que possa criar o homem. Então também Deus, antes de criar as suas miríades de anjos, irmãos, miríades são milhares e milhares. Eu não sei quantos anjos Deus criou, mas miríades indica milhares e milhares, quer dizer, são milhares vezes milhares, são milhões de anjos. Eu não sei quanto, não me pergunte, Mas, irmãos, Deus tem milhões de anjos, mas para criar os milhões de anjos, Ele precisava criar primeiro a liderança, que vai cuidar deles. Então, criou primeiro a liderança, e entre a liderança, irmãos, possivelmente o primeiro era Lúcifer. Por isso que ele se achou o máximo. Ó Senhor Jesus, vamos lá. Lúcifer, Ezequiel 28, dá uma olhada em Ezequiel 28. Versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição. Sinete aqui é selo da perfeição. Você é o padrão da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo e a esmeralda, de ouro que te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fosse criado, foram eles preparados. Quer dizer, ele foi criado já no ambiente de um príncipe.
Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ele era da categoria de querubins, da ordem de querubins, que são os anjos que cuidam, zelam pela glória de Deus. Então, irmãos, ele era tão próximo de Deus, porque ele permanecia, no monte santo de Deus. Ele, sabe, tem miríades de anjos, mas nem todos são tão próximos de Deus, vocês entenderam? Então, assim, ele era muito próximo, ele era querubim da guarda, e andava no brilho das pedras. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeu-se a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu santuário, profanaste os teus santuários. Vocês viram? Um anjo criado tão elevadamente, de repente perdeu tudo. Deus o lançou fora da sua presença, fora da extremidade do norte, Irmãos, aqui diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior. Eu tenho que comentar alguma coisa dessa palavra, irmãos. Qual é a definição do comércio? O comércio é barganha, é uma troca. Eu tenho interesse naquilo que você tem, em troca daquilo que eu tenho, que você quer. Não é assim? Então, irmãos, assim surgiu, infelizmente, essa troca, claro que não estou dizendo que esse mundo todo é movido, irmãos, tanto na indústria e também do comércio, da troca, Mas, irmãos, o princípio do comércio aqui, que Satanás, ele é o inventor do comércio, essa barganha. Ele oferecia cargos para outros líderes de anjos para que o seguissem. Irmãos, infelizmente hoje é a mesma coisa na política, Troca de favores, troca pelo cargo, troca pelo poder, e também infelizmente isso acontece também no cristianismo, nas igrejas. Oferece-se cargos, não é isso? Para ganhar apoio, Você então me apoia, eu te dou o cargo. E assim ele conseguiu, irmãos, a terça parte dos anjos. É uma boa parte, seguiram a ele na sua rebelião. Isso está em Apocalipse 12, versículo 4. Eu não falo de boca vazia, não, está aqui, tá? Apocalipse 12, dá uma olhada, 12, versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Irmãos, essa terça parte das estrelas são os anjos que seguiram a ele nessa empreitada da mentira. E que aconteceu? Então eles são hoje, Efésios 6, irmãos, é exatamente com quem nós lutamos. Efésios 6, Nós terminamos o livro de Efésios com essa luta, não é isso? Efésios 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, eles dominam esse mundo.
Eles dominam a política, eles dominam a economia, dominam, irmãos, simplesmente dominam toda a indústria do entretenimento, do prazer, da segurança, de tudo. Eles dominam, são dominadores desse mundo das trevas. Ó Senhor Jesus, e eles governam os ares. Lembram que eu li em Daniel, capítulo 10, que Daniel, né, um anjo chegou a ele e disse que foi detido, né, tanto pelo rei da Grécia e também do rei da Pérsia. Esses reis são dominadores, são principados e potestades, são os chefes, os generais de Satanás, né? Eles controlam as nações. Sobre cada nação deve ter um chefe, um rei que domina cada nação. Então, irmãos, a nossa luta não é contra a carne e sangue, né? E o diabo hoje, irmão, tem o seu reino das trevas. Isso está em Mateus 12, 26. Dá uma olhada. Mateus 12, 26. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Irmãos, primeiro tem um princípio de que dentro de um reino, irmão, nós não podemos lutar uns contra os outros. E um reino dividido nunca vai prevalecer, nunca vai vencer. Por isso, graças a Deus, uma das primeiras coisas que o Senhor fez entre nós foi restaurar nossa unidade, nossa unanimidade, nossa harmonia. É isso. Em segundo lugar, esse versículo mostra que Satanás tem o seu reino. E esse reino, irmãos, é exatamente o que está em Colossenses 1,13. Esse reino é o que? É o império das trevas. Ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, nós estávamos todos debaixo do governo do reino das trevas, do império das trevas. Estavam debaixo do reino de Satanás. Mas graças a Deus hoje Ele nos transportou, Ele nos transferiu para o reino do Filho de Deus, né? Então, irmãos, hoje Ele é o príncipe desse mundo. João 12, eu vou ler só um versículo para não ler todos. João 12, 31, né? Que diz o quê? Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Irmãos, esse mundo tem um rei, esse mundo tem um príncipe, esse príncipe é Satanás. Isso também está em João 14, 30 e João 16, 11. E os anjos rebeldes obedecem a esse príncipe, tá? Então, irmãos, e Deus não quer a adoração do homem a nenhuma imagem, né? Porque vocês se lembram quando em Êxodo 20, abra sua Bíblia, Êxodo 20, versículo 3: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmão, o que quer dizer isso? Aqui diz para irmãos, a adoração, o homem tem uma tendência de querer adorar alguma coisa mais concreta, porque o homem vive no mundo tridimensional, ele vive pelo que é visível. Então o homem quer adorar coisas visíveis, por isso que o homem adora imagens, adora o sol, adora a lua, adora isso, adora aquilo, né? Então o Senhor fala que a adoração a Deus, irmãos,
é no Espírito. Deus nunca permitiu que o homem adorasse qualquer objeto, qualquer imagem, qualquer escultura. Irmãos, a adoração, né, aos anjos, principalmente os anjos caídos, né, no Antigo Testamento também, hoje, acontece na adoração às imagens, adoração às esculturas, né? O homem precisa de alguma coisa visível para adorar, e atrás daquilo estão os demônios, atrás daquilo estão os anjos caídos, né? Então, irmãos, a adoração a Deus, irmão, por isso que Deus não deixa, sabe, por exemplo, até o cajado de Moisés poderia ter se tornado um objeto de adoração. Então Deus não deixa nenhum objeto desse, nada disso, irmão, para o homem adorar. O homem tem que adorar a Deus, irmãos, no Espírito e pela fé. Você não vê, né? Por isso que Pedro fala: a quem não vendo, a mais, não tendo visto, a mais. Irmão, nós amamos aquilo que nós não vemos, né? João 4:24 diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não adoramos nenhuma imagem, tá? Ó Senhor Jesus. Então a adoração a Deus é pela fé. E o diabo, né, que usurpou esse mundo todo, ofereceu também fazer uma troca com Jesus. Vocês se lembram, né? Mateus 4, né? 8 e 9. Mateus 4. Ele é um comerciante habilidoso. Ele quis fazer essa troca com Jesus, né? 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desse, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu vou te dar o mundo inteiro e a glória desse mundo, e você vai me dar o quê? A sua adoração. Você vai prostrar-me diante de mim, adorar. Irmãos, essa sempre foi a troca, o princípio de troca, princípio do comércio. Irmão, não caia nessa. Não troque o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, tá? Por um prazer temporário ou por uma fama temporária, certo? Então, irmãos, nós não caímos na troca. E os anjos, irmão, na verdade, quem é adorado, quem as pessoas adoram na idolatria, adoram anjos, irmãos, adoram na verdade esses principados de potestade, são os anjos caídos que seguiram a Satanás, porque os anjos de Deus, irmão, não permitem a adoração, tá? Vocês já viram isso em alguns exemplos, por exemplo, em Apocalipse 19, versículo 10, 19, versículo 10, né? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo seu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Também 22, 8 e 9. Apocalipse 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus, tá? Então, os anjos verdadeiros, anjos de Deus, irmão, não aceitam adoração, tá bom? Porque eles são nossos conservos, eles servem a Deus e também servem a nós, servem aqueles que, né, tal. Bom, agora, irmãos, o que aconteceu com o reino desse mundo é que após o dilúvio, o Nimrod, né, ele era o filho de Cuxi, neto de Caim, bisneto de Noé. Ele fundou, né, iniciou seu reino aqui na terra de Sinear com Babel. Assim surgiu a Babilônia. E depois ele foi para a Síria, né, começou com Nínive, e assim surgiu o reino desse mundo,
que Satanás domina, tá? Irmãos, hoje Nimrod liderou uma rebelião contra Deus e fez do homem ainda, que já estava desconectado com Deus pela criação, ainda rebelar-se contra Deus. O homem não queria saber nada mais com Deus, até hoje quer romper todos os laços com Deus, todos os laços com a palavra de Deus, para o quê? Substituir Deus pela idolatria, adorando deuses falsos. Irmãos, mas um homem foi feito de fato. Vamos para Hebreus agora 22. Senhor Jesus. Hebreus 2. Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Embora os anjos sejam maiores que o homem em força e poder, mas Deus não entregou o mundo que há de vir para os anjos. Deus entregou para o homem, Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Deus nos colocou para governar as coisas que Deus fez. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Irmãos, isso provoca uma ira, uma inveja muito grande nos anjos caídos. Deus não entregou para os anjos esse governo. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O homem ainda não domina sobre todas as coisas, ainda não governa sobre todas as coisas. Por quê? Porque, irmãos, nós precisamos de um que tem essa realidade. Como? Aqui, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, como homem, também foi feito menor que os anjos. Jesus como Deus, claro, Ele é Criador, Ele está bem acima dos anjos, mas como homem, Ele foi feito menor que os anjos, Tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, Ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O homem ainda não está em condições, irmão, de reinar, não está em condições ainda de governar sobre todas as coisas. Então Deus fez com que o seu filho viesse a ser um homem e morreu, sofreu aqui na terra, e pelos sofrimentos, irmãos, ele se tornou o quê? Ele se tornou o autor da salvação nossa. Ele se tornou o quê? Nosso precursor. Ele se tornou nosso, como é que fala? O capitão, que nos dirige, que nos leva, nos conduz também para a glória, Porque o Senhor quer levar os seus muitos filhos à glória. Nosso destino é a glória. E naquele dia, irmãos, nós também seremos coroados de glória e de honra. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, essa epístola de Hebreus deve ter sido escrita por volta de ano 67 depois de Cristo, perto já de martírio de Paulo. E o pensamento que deu origem ao gnosticismo no século II já florescia, afirmando que Cristo é mais uma das emanações divinas, igualando-os aos anjos. O autor dessa carta mostra a superioridade de Cristo em relação aos anjos e em relação a tudo mais. Irmãos, dá uma olhada em Hebreus capítulo 1. Dá uma olhada em Hebreus capítulo 1. Versículo 5.
Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, e hoje te gerei? Ele nunca disse para nenhum dos anjos. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? Essa palavra não foi falada para nenhum anjo. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo na ressurreição de Jesus, e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos são para adorar, né? Até esse que se tornou homem, né? E Deus o gerou como filho de Deus, agora sim ele se tornou objeto também de adoração. Aquele quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Irmão, quando fala o Filho aqui, irmãos, é filho do homem. Aqui está se referindo ao homem, né? E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, se ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão como qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, tu, porém, é o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Se refere a Jesus, homem. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Nenhum anjo está sentado à direita de Deus, mas o homem Jesus está sentado ao lado de Deus. Então, para que servem os anjos? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ó Senhor Jesus, os anjos são para nos servir, tá? Então, irmãos, que a obra de Deus, irmãos, é feita pela palavra de Deus. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, como é que nós podemos ter acesso às coisas que não aparecem? Porque as coisas que não aparecem são a realidade das coisas que aparecem, né? Então, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. A certeza aqui, irmãos, é hipóstasis. A fé, irmãos, simplificando, a fé é por meio da qual nós podemos ter acesso às coisas invisíveis, às coisas espirituais, às coisas de Deus. A fé nos leva até Deus, a fé nos leva até as coisas de Deus, irmãos. Por isso que a palavra de Deus é um veículo que traz, né, as coisas de Deus para fazer das coisas invisíveis coisas visíveis na criação. Por isso, capítulo 1 de Hebreus, versículos 1 a 3, havendo Deus outrora falado, irmãos, Deus tem falado. Deus faz as coisas por falar. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando Deus fala, a obra de Deus é realizada. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Os profetas são usados por Deus para falar e para realizar a obra de Deus. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Irmãos, agora é o Filho quem fala. O Filho é a própria palavra, né? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus constituiu a Cristo, o Filho, né, herdeiro de todas as coisas, e também por meio dele Deus fez o universo. Deus, Hebreus 11:3 fala, Deus
né? Deus formou o universo pela palavra. E aqui fala que Deus fez o universo pelo Filho. Então quem é o Filho? O Filho é a própria palavra. É a palavra que faz as coisas acontecerem, né? E 1 João capítulo 1, de 1 a 3, fala da palavra da vida. Palavra da vida, né? Ó Senhor Jesus, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, com respeito à palavra da vida. A vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Irmãos, olha só, se havia alguns que comparavam a Cristo como um dos anjos, irmãos, Cristo é o que? É a própria palavra da vida, né? Essa palavra da vida é a própria vida. Como é que você vê a vida? Vida biológica. Como é que você enxerga a vida biológica? Você não consegue ver, mas você vê a manifestação. Mas irmãos, o apóstolo João diz que viu a vida. Os apóstolos viram a vida. Essa vida eterna viram em Jesus, né? E essa vida eterna estava com o Pai e agora foi manifestada. Olha só, comparar Cristo com um dos anjos, irmão, não tem mínima condição, né? Ele estava com o Pai e ele era o próprio Deus. Então Deus, né? Ó Senhor Jesus, então o que temos visto e ouvido anunciamos também para vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Irmãos, quando vocês vão na rua pregar evangelho, vocês estão anunciando essa palavra, vocês estão anunciando a própria vida eterna, vocês estão levando essa palavra, e essa palavra está fazendo uma obra invisível. Sabe qual a obra invisível? Está fazendo com que essa palavra, o quê? Fazendo com que essa pessoa que recebe a palavra tenha participação, tenha comunhão com Deus. Mas essa comunhão passa pelos apóstolos, né? Ora, a nossa comunhão, né, mantenhais, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então a palavra profética sai, né? Os receptores ouvem a palavra, recebem a palavra, praticam a palavra, mantém comunhão com os apóstolos, de quem fala a palavra, e na verdade essa comunhão, irmãos, é com Deus. Essa conexão, Deus novamente fez a conexão. Comunhão aqui é conexão. Deus a palavra, né? Cristo nos ligou a Deus. Você está na rua, alguém falou a palavra, você ouviu a palavra e alguém então conectou você com Deus, não a nível da criação, mas a nível da nova criação, a nível da regeneração, a nível espiritual. Você foi reconectado com Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, vamos lá para Colossenses. Finalmente vamos para Colossenses. Colossenses 1, 15, 16. Ó Senhor Jesus, meu tempo está correndo. 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Irmãos, Ele é o primeiro de toda a criação. Até na velha criação, quando Deus criou as coisas, irmãos, Ele foi o primeiro. Mas como Ele foi o primeiro? Ele passou a existir, Ele se encarnou faz 2000 anos, não é isso? Como Ele foi o primeiro? Irmãos, é porque quando Ele se encarnou e fez toda a obra que Deus o designou para fazer como homem, e no fim Ele se entregou pela igreja, morreu, né, na cruz, e Deus o ressuscitou. E quando Deus o ressuscitou,
O que aconteceu? Ele ofereceu a Deus toda a obra que fez, desde a encarnação e tudo que ele fez aqui na terra, viver humano até a crucificação, até a sua morte. Ele ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno. Dá uma olhada, Hebreus 9, versículo 12 e 13. 12, versículo 12 diz assim: não por meio de sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, o seu sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmão, parece um versículo simples, mas aqui explica muita coisa. Quando Cristo, se encarnou, viveu aqui na terra pela vontade de Deus, morreu pela vontade de Deus, ressuscitou, ele se ofereceu a si mesmo a Deus pelo Espírito Eterno. O que aconteceu? Quando ele se ofereceu pelo Espírito Eterno, tudo que ele fez aqui no tempo, desde a encarnação até a sua morte e ressurreição, foi oferecido, foi colocado na eternidade. A eternidade, vocês sabem que é representada por um círculo. No Antigo Testamento, pela argola de ouro, tá? Um círculo, uma aliança, não tem princípio, não tem fim. Um ciclo é eterno. Então, quando tudo que Jesus fez, foi jogado na eternidade, irmãos, aí não tem mais princípio e fim. Por isso que vocês conseguem entender Apocalipse 13, 8. Como diz Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, como que Jesus, como Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo? Não, mas ele foi morto agora. Não, ele ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno. Deus então colocou na eternidade, e ele também, por isso que Deus baseou nisso para criar todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. Ó Senhor Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra, Cristo, ele é Deus. Mas versículo 14, a palavra se encarnou, tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo é tanto Deus e Cristo é tanto a criatura. Cristo é o primeiro da criação, não é isso? Por isso, irmãos, ele pode verdadeiramente ser a conexão entre o Criador e a criação. Lúcifer queria ser esse ponto de conexão, mas ele não é Deus. Mas Cristo é Deus, mas Cristo também é homem. Então ele verdadeiramente pode ser um ponto de conexão entre o Criador e a criação. Ó Senhor Jesus. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ó Senhor Jesus. Cristo, vamos lá, Colossenses, voltando para Colossenses 1. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Irmãos, tudo foi criado por meio dele e também é para ele. Ele foi, por meio dele, todas as coisas foram criadas, e todas as coisas são criadas
para Ele poder encher até a plenitude de Deus, para que a igreja fosse a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, e assim, irmãos, e encher toda a criação também, tá? Então, Cristo, Ele, irmãos, vamos continuar. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o ponto inicial onde toda a criação começou. Ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Quer dizer, todas as coisas estão conectadas a Ele. Ele é aquele que une todos em um todo, tá? E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Não sei se os irmãos perceberam. Ele é o primeiro da criação. Ele também é o primeiro da nova criação. Ele é o primogênito de entre os mortos, primeiro a ressuscitar. Por isso, irmãos, como é que nós somos reconectados com Deus? Por meio de Cristo. Ele é o primogênito dos mortos. Por meio da sua ressurreição, nós somos reconectados com Deus. Como? Tão simples. Um dia o Evangelho chegou até nós. Nós cremos na palavra do Evangelho. Nós dissemos: ó Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu Te aceito para ser meu Salvador e Senhor. O que aconteceu naquele dia? Você foi conectado com Deus a nível da nova criação. Você se tornou membro do corpo de Cristo. Você se tornou um elemento da nova criação. Você foi conectado com Deus. Embora você ainda precisa encher você de realidade, mas você já foi reconectado com Deus. Mas a criação que foi desconectada de Deus ainda não foi reconectada. É isso que eu queria dizer para vocês. Ainda não foi reconectada. Quando que a criação será reconectada? Quando essa nova criação que foi reconectada com Deus amadurecer, chegar à plena filiação. Quando eu e você nos enchemos da realidade. Porque quando nós nos desligamos da verdade, nós nos enchemos da mentira. E agora Deus nos reconecta de novo com a verdade. Deus precisa nos encher da verdade, encher da realidade. O livro de Efésios todo fala desse encher. O rio da graça, irmãos, é para nos encher. Nós estamos vazios, vivemos na vaidade dos nossos pensamentos, né? Mas graças a Deus, Deus está enchendo-nos com a sua vida, com a sua natureza, com a verdade, até a plenitude de Deus. Aí quando chegar na plena filiação, o que vai acontecer? Romanos 8, vou terminar aqui, tá bom? Romanos 8, como é que Romanos 8 fala? Ó Senhor Jesus, quando chegar nesse momento da plena filiação, irmãos, o Senhor já poderá voltar. Essa é a esperança do nosso chamamento, a vinda do nosso Senhor Jesus. Está no versículo 23 de Romanos 8. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Irmãos, quando chegar esse momento, nós formos enchidos da realidade, pelo rio da graça, irmão, nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus. O Senhor fala: eu vou vir, vou chegar. E na vinda do Senhor, os nossos corpos serão transfigurados em corpo de glória, corpo de ressurreição. Aí, esse momento é um momento de quê? É o momento da revelação dos filhos de Deus, ou a revelação da glória, né, dos filhos de Deus. Está aqui, ó, versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ainda não foi reconectada com Deus. Depende de nós, depende dos filhos de Deus, não é isso?
pois a criação está sujeita à vaidade, está vazia, se desconectou da verdade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, quando nós chegamos à plena filiação, nós seremos, a glória dos filhos de Deus será revelada em nós. Quando na segunda vinda de Cristo, irmãos, nós seremos transfigurados. E nesse momento, irmãos, toda a criação será libertada do cativeiro da corrupção, da mentira, do vazio, da vaidade, e também será reconectada com Deus. Já no milênio, a criação, você vai ver lá, a criação, uma criança pode pôr a mão no ninho de uma cobra, numa áspide, né? Um leão apacenta do lado de uma ovelha, né? Porque a criação será restaurada originalmente como era. Mas tudo depende de você. Vamos pregar o Evangelho. Vamos desfrutar desse rio da graça. A realidade vai encher-nos. Nós vamos chegar à plena filiação. Vamos também libertar, né, a criação do cativeiro da corrupção. Jesus é o Senhor. Amém. Nós vem aqui na África, fomos muito bem recebidos. Irmãos, eu quero encorajar a todos os irmãos. Vocês estão vendo que vai acontecer aqui, vai ser ficando para trás.